is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place. That you would bear my cross. You laid down your life. That I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Que a paz, a alegria, a graça do Senhor Jesus Cristo seja abundante em nossos corações nesta noite. É um privilégio podermos adorar ao Senhor, cantar louvores ao nosso Deus, e é um grande privilégio podermos nos achegarmos a Ele mediante a oração. Que este tempo que passaremos diante do Senhor, em culto, seja um tempo em que o teu coração possa ser inundado pela presença de Deus e que você ofereça ao Senhor algo que seja digno de Deus, daquilo que Ele espera de você e de mim, e que os nossos corações se voltem para Ele neste momento e todas as outras coisas possam ser deixadas e nos ocupemos com a mente, com o coração, neste culto que estamos oferecendo ao Senhor. O profeta Jeremias, ele, no capítulo 29, versos 11 em diante, ele diz: porque somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção, e vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vós. Que privilégio buscar a esse Deus, sabendo que o prazer de buscar a Deus também o agrada ao ponto de Ele se permitir ser encontrado por nós. Que então a sua oração, quando você for orar, você entenda que isso é um grande privilégio. É uma conquista de Jesus, para que você pudesse ter acesso a Deus em oração no nome dEle, por intermédio do Espírito Santo. Então, que a tua oração seja tão consciente quanto o sacrifício do Senhor Jesus foi. Que você se lembre diante de quem você está, e assim você ore, não somente de forma respeitosa, mas de um coração inteiro, sabendo que você está na presença do Senhor dos Exércitos, o grande Deus Criador e mantenedor dos céus e da terra. E nós vamos orar neste momento, e assim daremos sequência ao nosso culto. Obrigado, Senhor, nosso grande Deus, pelo privilégio que nos destes de estar diante do Senhor, em culto, em adoração, em oração. Obrigado, Deus, porque o Senhor se compraz em receber o nosso louvor, em receber a nossa adoração. O Senhor se compraz e inclina os teus ouvidos para as nossas orações. Obrigado por termos a certeza de que estamos orando a um Deus que nos ouve, a um Deus que está presente, a um Deus que atende às nossas orações, a um Deus que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. A um Deus que pode todas as coisas. E a Ti, portanto, ó Senhor, nós elevamos a nossa oração neste momento, reconhecendo a Tua soberania, a Tua glória, a Tua santidade, o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, o perdão que vem mediante o Senhor Jesus, a purificação pelo sangue do Senhor Jesus, a oportunidade de nos achegarmos diante do Senhor
e de as nossas orações serem ouvidas pelo Senhor, mediante a ação do Espírito de Deus. Obrigado, bom Deus, porque podemos orar, porque podemos falar contigo, porque podemos cultuar ao Senhor. Então receba o nosso culto, ouça as nossas orações. Senhor, que o Senhor possa permear cada coração que neste momento para estar diante do Senhor e ouvindo, ó Deus, as nossas preces, as nossas orações, o Senhor possa dispensar graça e atender ao nosso clamor enquanto te buscamos. Que seja assim, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, porque nós conhecemos os teus pensamentos a nosso respeito, e que a tua paz, portanto, possa prevalecer em nossas vidas, para a tua honra e para a tua glória, e no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor, e assim daremos sequência ao nosso culto nesta quarta-feira. Boa noite a todos. A palavra de Deus em João 4, os versos 23 e 24 diz: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Neste momento em que estamos passando hoje, não importa se da sua casa ou da igreja, vamos adorar a Deus. Sentir
Deus. Em nome de Jesus é o que eu peço e oro. Amém. Pai, colocar todos os nossos irmãos, Senhor Jesus, todos aqueles amados que nós nem estamos podendo ver, Senhor Deus, por causa dessa pandemia, Senhor. Tende misericórdia de cada um, esteja com cada um, Pai, abençoando, guardando, Pai, e dando a cada um deles, Pai, discernimento, sabendo que o Senhor é Deus, e que nada acontece se não for do teu agrado, Pai, se não for do teu querer, Pai. Que nós como os crentes, Senhor Deus, não fiquemos amedrontados, Senhor Deus, porque sabemos, Pai, que tudo vem de Ti, tudo provém de Ti, Pai. Ó, Pai amado, quero colocar diante de Ti não só a Igreja da Esperança, Pai, mas todos os nossos amados na face da terra, Pai. Porque, Pai, todos nós carecemos do Teu amor, do Teu cuidado, do Teu carinho. E cremos, Pai, que o Senhor não dorme e nem pisca, Pai. O Senhor é um Deus que não pisca, o Senhor olha diretamente para nós, Pai, nos dando graça, nos dando sabedoria. Por isso, Pai, em nome de Jesus, em nome do seu santo nome, Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, que eu oro agradecida, sabendo, Pai, que tudo isso vai passar e que tudo isso, Pai, vai ser tudo para a honra e glória do Teu nome. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Eu gostaria de estudar com você um pouquinho hoje à noite sobre o que Deus falou no meu coração enquanto eu fazia a minha leitura devocional diária. E na minha leitura eu passei pelo livro do profeta Jonas. E eu acho que, se não todos, a maioria de nós conhecemos a história do profeta Jonas, o chamado de Deus para ele, para pregar numa cidade chamada Nínive, capital da Assíria, e como Jonas se recusa a atender o chamado de Deus, como ele se propõe a fugir da vontade de Deus, e como Deus trabalha a vida de Jonas para cumprir o propósito de Deus a despeito de Nínive. Um projeto de Deus para aquela cidade de Nínive, um povo que o judeu não tinha a menor disposição para ajudar, para abençoar ou para salvar, para levar uma mensagem de salvação. Mas quando Jonas ele se dispõe a fugir da vontade de Deus, Deus se dispõe a trazê-lo de volta para a sua vontade. Quando ele estava fugindo para Tarsis, já em alto mar, Deus manda uma tempestade, você conhece a história. Durante a tempestade, você vê que os marinheiros eles tentam de uma forma ou de outra salvar o navio, salvar os que estavam no navio, mas de repente o capitão do navio ele tenta descobrir a causa da tempestade e ele começa, ou ele entende, que a causa era uma pessoa. Era por alguém que estava no navio que aquela tempestade havia cometido o navio. No verso 7 do capítulo 1 do livro do profeta Jonas, diz assim: Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si: Vinde e lancemos sortes para saber quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. E de fato jogaram as sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. O capitão do navio estava certo, os marinheiros estavam certos. Havia um responsável por aquela tempestade, como diz o texto aqui na King James, por aquela desgraça que se acometeu sobre eles. Hoje nós vivemos uma pandemia, uma situação em que nós também queremos encontrar responsáveis, que nós também queremos atribuir a alguém a causa do que está acontecendo em nosso país, no mundo, nas nossas vidas, no nosso contexto, seja familiar, seja profissional, seja eclesiástico, onde nós não conseguimos mais nos reunir em templo para adorar ao Senhor, mas também não somos impedidos de adorar ao Senhor, e talvez isso faz nos pensar que Deus tem os seus motivos.
como aqui foi Deus quem permitiu, ou foi Deus quem ocasionou aquela tempestade no mar, talvez haja necessidade de pensarmos sobre o que Deus tem como propósito naquilo que estamos vivendo nestes dias. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu essa pandemia? Por que Deus permitiu que estejamos vivendo tanta tristeza, tanta perda, principalmente de pessoas, de entes queridos? E o que nos faz pensar é que a maioria de nós temos como instinto natural encontrar culpados. Enquanto que o rei de Nínive, ele tem uma atitude completamente diferente. Quando Jonas, no capítulo 3, ele prega contra a cidade de Nínive, ele transmite a palavra de Deus contra Nínive, falando sobre o que Deus faria contra aquela cidade por causa da maldade, do pecado daquele povo. O que o rei de Nínive faz? Vai encontrar culpados? Não, ele faz uma proposta. Entre o teor da proposta dele, resumindo no verso 8 do capítulo 3, ele diz assim: cobri-vos de vestes de arrependimento e lamento, tanto as pessoas como os animais, e todos os cidadãos orem a Deus com todas as suas forças. Cada pessoa abandone o seu mau caminho e toda atitude violenta. Talvez Deus volte sua face para nós, se arrependa e acalme o furor da sua ira, de modo que não sejamos destruídos. Olha como que é diferente o comportamento, o pensamento, a ação do rei de Nínive. Ah, era um grande homem de Deus? Não, era um homem que diante das circunstâncias volta o seu coração e teme a Deus. Então ele faz uma proposta para que todo o povo se arrependa e se volte em clamor, em oração, como diz o texto, com todas as forças diante de Deus. Todos nós conhecemos o texto de 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Meu querido, não importa o culpado. O que hoje temos que trazer ao nosso coração é a solução. O caminho que precisamos trilhar não é o caminho de descobrir o culpado, mas sim o caminho da solução. E Deus, ele nos traz a solução, seja para a pandemia, seja para situações pelas quais cada um de nós vivemos, independente daquilo que você viva, mas é aquilo que não te abençoa, que não constrói na sua vida. O que Deus nos traz como solução é a mesma situação que o rei de Nínive apresentou para a sua nação, para a sua cidade, para o seu povo. Se converter e orar a Deus com todas as suas forças. Essa também é a promessa de Deus, no texto de 2 Crônicas 7,14. Se nós nos humilharmos e orarmos e buscarmos e nos convertermos dos nossos maus caminhos, Deus vai nos ouvir. Deus vai mudar o contexto. Então o desafio para nós hoje, como povo de Deus, é ter mais ouvidos para o que Deus tem a nos dizer do que para as pessoas que querem encontrar culpados, que querem apontar culpados, para pessoas que querem, de alguma forma, transferir a outros a culpa de tudo que está acontecendo. Quando, na verdade, talvez nós, o povo de Deus, sejamos aqueles que traremos a solução para essa circunstância que estamos vivendo, para essa situação de pandemia. Quando o profeta Amós, muito perto de Jonas, de seus ministérios proféticos,
Ele vai também pregar, profetizar, atender à vontade de Deus, o chamado de Deus. E você vê que no capítulo 1 ele começa a falar para algumas nações e para alguns povos ali, vizinhos de Israel, e ele começa a pregar para aqueles povos, seja para a Síria, seja para os filisteus, seja para Amon, seja para Moabe. Sempre é um povo que se afastou de Deus, um povo que cometera suas maldades, e Deus trazia juízo sobre este povo, segundo as profecias de Amós, como Deus usa Amós para trazer essas profecias. Quando nós chegamos no capítulo 3 e em diante, você vai ver que Deus ele concentra essas palavras para Israel, para o povo de Israel. E o que Deus traz para este povo não é outra coisa senão a mesma solução de 2 Crônicas 7,14, a mesma solução que o rei de Nínive trouxe para Nínive. Assim também é a solução que Deus traz através do profeta Amós para o seu próprio povo, para a sua nação. No capítulo 5 do profeta Amós, o verso 14, ele diz assim: buscai o bem e jamais o mal, para que vivais, e assim o Senhor dos exércitos estará permanentemente convosco, como costumais afirmar. Também é o nosso costume hoje, você que é um cristão, salvo por Jesus Cristo, cujo coração pertence ao Senhor Jesus, também é o nosso costume dizer hoje que o Senhor ele está conosco todos os dias, conforme Ele prometeu. A promessa é real, a presença é real. E nós nos acomodamos neste fato de que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cremos assim, vivemos isso. Mas o que Deus está dizendo é que o nosso comportamento, à luz do que Amós nos traz aqui no capítulo 5, verso 14, o nosso comportamento é que traz algumas consequências contra nós. Então, o que está dizendo que Amós vem transmitir através da palavra de Deus é: faça o bem, jamais o mal. Busque o Senhor, e Ele, o Senhor dos exércitos, de fato vai se fazer real na sua promessa quando estará conosco todos os dias. Meu querido, então talvez o nosso grande desafio hoje, principalmente para nós que temos o nome de Deus em nossas vidas como sendo o povo de Deus, em nossa igreja como sendo a igreja do Senhor Jesus Cristo, quando nós atribuímos ao Senhor Jesus a nossa salvação, o senhorio das nossas vidas, talvez o que precisemos entender neste tempo é que nós nos achamos, nos nominamos povo de Deus, mas não nos submetemos ao Deus do qual nós clamamos o nome. E por toda a Bíblia, você vai ver que essa questão de se humilhar diante de Deus para que Ele nos exalte, se submeter à vontade de Deus para que nós prosperemos, nos alinharmos à vontade de Deus para que sejamos abençoados, isso tudo é uma linha de pensamento por toda a Bíblia, que nós sabemos, conhecemos, mas nem sempre nos submetemos a ela, nem sempre vivemos. O que talvez é o nosso desafio para este tempo é nos aproximar de Deus verdadeiramente. Tem uma frase que alguém escreveu e ele disse assim: eu nunca vi alguém que se afastou de Deus e ficou melhor. Eu nunca vi alguém que se afastou de Deus e ficou melhor. Talvez em curto prazo você viva algumas experiências que te façam mais feliz, que te tragam alguma alegria. Mas em médio prazo e a longo prazo, este mesmo afastamento te priva das bênçãos de Deus. Mas mesmo assim, há uma solução. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu querido, se o rei de Nínive foi atendido na sua oração, quando ele leva toda aquela cidade a se humilhar diante de Deus, e de fato
Deus não traz o julgamento conforme a profecia, mediante o arrependimento daquela cidade, se quando Amós ele prega e este povo se humilha diante de Deus e Deus não traz a punição, se quando Deus lá em 2 Crônicas 7,14 chama o povo para o arrependimento, se no texto do profeta Jeremias que Deus fala que se este povo buscasse a Deus, Deus haveria de ouvi-los e Deus estaria com eles, porque os pensamentos de Deus é sempre de paz e não de mal, para dar o fim que nós esperamos. Então, meu querido irmão, é tempo de buscar a Deus, é tempo de orar, é tempo de se ocupar com as coisas de Deus. Pense você, o que Deus está permitindo não é para outra razão, senão para que nós nos voltemos para Ele, em oração, em meditação, em devoção, em humilhação, em busca de Deus. Então que a mesma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu li o livro do profeta Jonas, Ele possa aplicar pelo seu Espírito ao teu coração, e que você possa ser tocado, e envolvido por esta mensagem, a ponto de que o seu coração se incline, se decline aos pés do Senhor Jesus, e dali você possa orar, humilde, quebrantado e consagrado ao Senhor, e que dali o Senhor possa te levantar e realizar os teus sonhos, os teus propósitos e trazer o bem, a paz que Ele tem para você. Que assim o Senhor aplique a sua palavra ao teu, ao meu, ao nosso coração, para a honra e glória do Senhor e para o bem-estar do povo de Deus, que pode abençoar tanto a nossa própria nação. Que o Senhor, assim, nos abençoe. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sei o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvidar, dar-lhe tudo quanto a Ele suplicar. Ele prometeu e não irá negar. Sua fé Jesus contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sei o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Sem entramos no que Deus nos prometeu, pois jamais desonrará o nome seu. Ele cumprirá promessas que nos deu. Jesus Cristo a fé contemplará. Sua fé Jesus contemplará. Sei o que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde à petição. Sua fé Jesus contemplará. Damos graças a Deus por esse tempo que pudemos passar juntos, em oração, em adoração, diante de Deus. Nesse tempo que separamos para estar em culto diante do Senhor, oferecendo ao Senhor o nosso culto, a nossa celebração. E nós já estamos encerrando o nosso culto. Nós queríamos orar, clamar a Deus pelas nossas famílias, clamar a Deus pelos nossos enfermos, clamar a Deus por aqueles que precisam de libertação, clamar a Deus pela libertação de muitos dos nossos queridos que estão envolvidos
seja por correntes do inimigo, seja por pecados, seja por coração que se afasta de Deus, mas que aquele que disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Ele mesmo tem poder para nos libertar e Ele mesmo haverá de fazer isso pelo seu poder. Então nós queremos orar, clamar a Deus, peço que você continue orando, ore pelo povo de Deus, ore por aqueles que estão se afastando de Deus, ore por aqueles que estão se envolvendo com pecados, ore por aqueles que o diabo tem importunado, por aqueles que o diabo tem trazido opressão, ore por aqueles que o Senhor Jesus tem poder para libertar e que, mediante a graça do Senhor, isso seja tudo atendido, esses pedidos sejam todos atendidos para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o nosso louvor, a Ti a nossa celebração, a Ti oferecemos o nosso culto, a Ti dirigimos a nossa oração. Gratos por sabermos que o Senhor está atento e ouvindo o nosso clamor, recebendo o nosso culto, falando aos nossos corações, trazendo-nos, ó Deus, desafios para este tempo em que estamos vivendo, mas principalmente, ó Deus, trazendo-nos de volta para Ti. Assim, ó Deus, o Teu Espírito Santo possa tocar em nossos corações e trazer-nos de volta ao temor do Teu nome. Senhor, cada pedido, cada necessidade, aquele que cada um dos nossos irmãos estão passando, Senhor, estende a Tua mão e generosamente abençoe. Senhor, os que precisam de libertação, liberta, ó Deus, os que precisam de perdão, mediante arrependimento, que o Senhor perdoe, os que precisam, Deus, ser buscado, que o Senhor os busque, aqueles que precisam, ó Deus, ser renovados na sua fé, no seu amor, que o Senhor renove. Deus, aqueles que estão enfermos, que o Senhor cure. Aqueles que estão Te buscando em oração pelas próprias necessidades, que o Senhor ouça e abençoe. Mas também, ó Deus, queremos elevar a Ti a nossa gratidão, reconhecidos por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. A Ti seja a nossa adoração, a nossa gratidão e o nosso louvor. Que também, ó Deus, a Tua bênção nos acompanhe no restante desta semana, em cada dia, e que os nossos corações se voltem cada dia mais para o Senhor, onde certamente seremos abençoados. Que assim seja para a Tua honra e para a Tua glória, e é pelo nome do Senhor Jesus que nós a Ti oramos. Amém. O Senhor te abençoe, que esta semana continue sendo uma semana debaixo da graça do Senhor. This is amazing grace.